Olá, caros amigos do blog da opinião. Hoje nós vamos falar sobre o debate de ontem, um terrível debate de ontem, que parecia que tinha sonífero, e também sobre algumas perguntas que alguns leitores mandaram também sobre o debate de ontem, porque algumas coisas ficaram no ar ontem, tanto quanto estranhas, os candidatos não explicaram bem algumas questões que eram obviamente importantes para o Brasil. Vamos começar com uma coisa que eu acho extrema e a gente tem que tratar direto, que é a questão do desmatamento zero. Serra ontem prometeu desmatamento zero, eu não sei como ele vai fazer. Acho muito difícil ele cumprir essa promessa. É a segunda promessa totalmente estranha que ele faz na campanha. Não, a segunda não, é a terceira promessa mais estranha que ele faz. Primeiro é a promessa de aumentar o salário mínimo para R$600, o que eu considero louvável, viu, aumentar o salário mínimo para R$600. Mas aí, tem consistência orçamentária para fazer isso? Por quê? Porque a forma como o governo Lula aumenta o salário mínimo agora é da seguinte forma. Foi uma combinação que se fez com as centrais sindicais do seguinte: o reajuste do salário mínimo vai ser a inflação do período, mais duas vezes mais o PIB de 2 anos atrás, na verdade. Então a inflação do período mais o PIB de 2 anos atrás se reajuste o salário mínimo. Coisa que o governo FHC pouco fez. O salário mínimo no governo Lula teve um ganho real importante. E agora, né, isso, claro, obviamente, o aumento do salário mínimo respeitando a consistência orçamentária, sabe? Tendo cuidado com o orçamento público brasileiro, coisa que o Serra parece que não vai ter. Porque além de tentar aumentar o salário mínimo de forma estranha e não explicar como vai fazer, ele também quer colocar um 13º pro Bolsa Família e também não explica como vai fazer. Porque o Serra primeiro disse o seguinte, ele diz, olha, nós temos a taxa de juros muito alta, ele vai abaixar a taxa de juros, eu acho louvável também. Aí ele diz, nós temos impostos muito altos, ele vai abaixar os impostos. Abaixando os impostos, né, eu quero saber, se o Serra vai fazer abaixar imposto, como é que ele vai conseguir, né, pagar tudo isso aí? Como é que dá? Eu não acredito, não sei como dá para fazer, porque você tem uma previdência totalmente deficitária. Isso é importante, o Serra vai ter que tratar desse assunto se for eleito. Espero que não, mas se for eleito vai ter que tratar desse assunto. E aí, às vezes parece que está promessa de campanha isso, porque não existe, não tem consistência orçamentária para esse tipo de atitude. Entendeu? Não tem, eu não sei se o Serra não está sabendo da situação do país dele, né, que tem um déficit na Previdência gigantesco, tem um gasto em outras áreas importantes, tem a questão dos investimentos que precisa aumentar. Então, não sei, eu acho que tá fazendo promessa sem dizer como vai fazer. Fica difícil. O Plínio até perguntou isso para ele num debate, no primeiro turno, e ele não respondeu, por incrível que pareça, como não respondeu também a questão dos empregos ontem no debate na Rede Record. E aí uma questão que me perguntaram, o Everson me perguntou, um amigo meu me perguntou, o seguinte, que é a questão do pré-sal. Né? Por que está essa confusão do pré-sal? Quer privatizar, não quer privatizar? É o seguinte, existe aí uma diferença muito clara. O PT defende o projeto de partilha. O PSDB, grande parte dele, vota pelo projeto de concessão. Né? Aí a questão é a seguinte, o Brasil antigamente, eu preciso fazer um contexto histórico para que você entenda, o Brasil antigamente não tinha esse bilhete premiado que é o pré-sal. Não existia isso. O que nós tínhamos, o que nós sabíamos que tínhamos, era o petróleo no continente, que era um petróleo muito difícil de ser encontrado, viu? Era um petróleo, além de ser um petróleo ruim, porque ele é pesado, e aí um adendo importante, o Serra não sabe a diferença de petróleo do continente e do petróleo do pré-sal. Ele não sabe que o petróleo do continente é mais pesado, portanto tem um valor menor, e que o do pré-sal é leve, tem um valor muito maior de mercado. Ele não está sabendo, é importante que ele veja esse vídeo e fique informado nessa questão. Então, quando o Brasil tinha não tinha certeza do petróleo que tinha, né, obviamente, no continente, era muito arriscado. E o governo, na época do Fernando Henrique Cardoso, não tinha dinheiro para investir na Petrobras para que ela ficasse perfurando, né, pelo país inteiro atrás de petróleo. Então, o que se fez? Vamos conceder o direito de achar petróleo para a iniciativa privada. Então, ok, a iniciativa privada tem a coordenação e o gerenciamento do petróleo. A petróleo é dela lá embaixo e a petróleo é dela quando ela retira, entendeu? E que o governo fica com os royalties. Basicamente era isso. Era bom para o governo, porque o governo tinha uma dívida enorme, né? Tinha dívidas muito grandes, tanto que vendeu inúmeras empresas nacionais para pagar essas dívidas, e não deu muito certo ainda. Então era bom para o governo, porque ajudava na sua relação orçamentária, né? E era bom para a empresa privada, e o Brasil também ficava sossegado nessa questão. Só que aí, a Petrobras foi ganhando uma robustez maior, né? E, através aí de investimentos da própria empresa, se descobriu que existe, né, no governo Lula, se descobriu que existe, debaixo das águas, né, debaixo do oceano brasileiro, ali na porção que faz parte do Brasil, né, do oceano, se descobriu que
que tem pré-sal, né? Que tem petróleo, né? Numa camada abaixo do sal, que é o pré-sal. E aí a coisa muda de figura. Por quê? Por que é importante ter a partilha ao invés da concessão? Porque a concessão dá à empresa privada, internacional ou nacional, o total direito de administração e gerenciamento, e o governo só fica com os royalties do pré-sal, do petróleo, aliás. No pré-sal, como é quase certeza que há o petróleo lá dentro, e a Petrobras já desenvolveu a tecnologia para conseguir retirar esse petróleo, continuar no modelo desse tipo é improdutivo. Por quê? Você vai dar praticamente um benefício para as empresas privadas internacionais. Você vai falar, olha, eles têm certeza que tem petróleo, então o risco deles é muito baixo, o risco de investimento é ridículo, né? Então eles vão lá, vão fazer perfuração, vão retirar e os royalties ficam com o Brasil. A diferença aí é quem tem posição estratégica e quem não tem posição estratégica. O Brasil, o PT tem a posição estratégica da partilha. Por que a partilha é importante? Porque a partilha, o governo é dono do petróleo quando ele está lá embaixo, quando ele sai. Então o governo tem o gerenciamento de toda a produção. Tá? E aí ele consegue definir quais são as políticas que ele vai tomar. E ele pode fazer com a iniciativa privada é o seguinte, dividir a produção. Entendeu? Ele pode dividir, olha, a iniciativa privada vai me ajudar a retirar em tal lugar, mas a produção é minha, tá? Tantos por cento ficam para a iniciativa privada e tantos por cento ficam para o governo. Ele pode fazer isso, entendeu? Porque, obviamente, a Petrobras é tanto a nossa reserva que a Petrobras não vai conseguir dar conta de explorar todos. Então, o modelo de partilha dá ao governo poder de decisão do que vai fazer com o petróleo, que é nosso, obviamente. Entendeu? E aí, eu acho importante a relação que tem o petróleo e o pré-sal com a política estratégica fomentada pelo PAC. Por quê? O Brasil não tem a intenção de pegar o petróleo leve, ainda assim leve, que é bom, né, que é um petróleo comercial muito importante. Né? O Brasil não tem intenção de pegar esse petróleo desse jeito e mandá-lo para o exterior. Não é essa a intenção do Brasil. A intenção do Brasil é pegar o petróleo e fazer dele um produto de valor agregado. E por isso é importante a relação que o Brasil tem com o PAC, né? O PAC que foi criado no governo Lula. Porque o PAC está tá no programa uma construção de inúmeras refinarias que vão servir justamente para a gente resolver essa questão. Então, o petróleo sai lá do pré-sal, vai para a refinaria, é transformado num produto de valor agregado e a gente exporta. Isso favorece o nosso país, porque em vez de ficar exportando produto de baixo valor agregado, a gente exporta um produto de valor agregado, obviamente, tem um peso maior, tanto na balança comercial brasileira, muito melhor para o Brasil, como país, fortalece a nossa indústria. É muito importante para o Brasil essa questão. Então, a partilha é fundamental para garantir a soberania nacional. E dizer que prefere a concessão é quase a mesma coisa que dizer que vai privatizar o petróleo. Porque vamos continuar só com os royalties? Vamos perder o comando, o gerenciamento desse bilhete premiado que o Brasil tem? Acho que o Brasil não tem o direito de desperdiçar essa bonança que ele encontra. Acho que o Brasil é um país premiado, entendeu? E não tem direito de desperdiçar isso e nem transformar isso numa maldição como alguns países transformaram. Entendeu? Então é importante ter muito cuidado nessa questão e não transformá-la numa questão eleitoreira. Outra questão foi a questão finalzinha que o Serra colocou no debate, foi sobre o MST. Aí o Everson também me perguntou o que eu achava sobre o MST e sobre a reforma agrária. Olha, a reforma agrária é historicamente conhecida como uma reforma de burguês, porque todo mundo tentou fazer era um burguês, né? Presidente, né? As elites, né? A burguesia, não as elites, mas a burguesia que gosta muito da reforma agrária. Mas o povo também gosta da reforma agrária, né? E se tenta muito fazer reforma agrária no Brasil. Eu não sei até que ponto ela é necessária, porque a gente tem uma quantidade muito grande de população em áreas urbanas, né? Então não sei até que ponto ela é necessária, mas existe, obviamente, um movimento sem terra, movimentos organizados, né, da sociedade que ainda clamam pela reforma agrária. Esses movimentos, obviamente, já tiveram um prestígio muito grande antigamente, hoje eles perderam um pouco de prestígio pela tentativa de se politizá-los, né? Óbvio que eles são instrumentos políticos, mas politizá-los é ligados a partido. Mas desde 2006, se não me engano, o MST não apoia nenhum candidato. Está apoiando agora porque, obviamente, está com medo da direita raivosa entrar no poder. Agora, o governo Lula, nem o governo FHC nem o governo Lula podem falar em reforma agrária, porque nenhum dos dois fez reforma agrária. O que o governo Lula fez foi o seguinte: até 2005, o governo Lula se comprometeu com metas de assentamento.
né? Até 2005 ele cumpriu essas metas, em 2005 ele parou de cumprir, depois de 2005 parou de cumprir as metas de reassentamento, porque elas realmente não estavam dando certo, sabe? Você tinha um programa, não sei se até 2005 a gente usava esse outro programa, que se não me engano é o Pronaf, que é o incentivo à agricultura familiar. Antes você pegava essa terra, dava para as pessoas, só que as pessoas não tinham condições de competir com o agronegócio, que é potente, né? Então você pega, hoje em dia, você faz o seguinte, você dá a terra para a pessoa e dá condições dela se manter ali através de um financiamento, através de crédito, através de instrução, entendeu? De órgãos do governo, entendeu? De como proceder e tal, através de políticas públicas de incentivo. Por exemplo, tem uma política no Nordeste, não sei em que estado é, que se faz o seguinte, você pega, o Estado compra, né, produtos ali produtos de agricultura familiar para merenda nas escolas. Isso incentiva a agricultura familiar e dá um poder maior aí a essa parte da agricultura brasileira. Não fica tudo só na mão da agroindústria. Então, o MST, a questão da reforma agrária tem valor ainda se ela for tratada da forma como deve ser tratada, que é tratada com crédito, com financiamento, com tecnologia, aí sim, porque senão você joga a família em regiões ruins, joga a família sem nenhum apoio técnico nesse sentido, e ela vai ter que competir com o agronegócio e obviamente vai perder. Nesse sentido, acho que a reforma agrária é positiva a partir do momento que ela for colocada como um processo mais estratégico para o país.